gente, tudo certo? Vamos lá, dando continuidade então às nossas discussões sobre mídia e cultura. Hoje nós iremos falar sobre o conceito de indústria cultural. É um dos conceitos mais importantes ao se falar da relação entre mídia e cultura. Quando a gente fala de mídia, entendendo mídia como todos os meios de comunicação, então no caso aqui a indústria cultural ela vai focar nos meios de comunicação de massa, esses meios de comunicação que são mais comerciais. Então, quando a gente fala meio de comunicação de massa, a gente está falando dos grandes meios de comunicação, TV, rádio, cinema, e depois a gente vai entender isso direitinho, tá bom? Eu começo aqui com alguns questionamentos, para a gente entrar nessa discussão. Por que nós desejamos bens em comum? Coloquei dois exemplos aqui que são de dois bens assim de desejo de grande parte da população. Por exemplo, o carro e o celular. O celular, talvez a gente até poderia deixar de lado, porque dependendo do contexto do que a pessoa faz, quem ela é, o celular é um artigo necessário. Então não é nem tanto um bem assim de desejo, de consumo. É sim um bem de consumo, mas também é um bem de utilidade, Principalmente agora, nesse momento de pandemia, o celular e a tecnologia, eles se tornaram aliados, Então vai muito mais para o campo da utilidade do que simplesmente de uma fantasia, de desejo, Mas aí, por exemplo, o carro. O carro é um bem de consumo, de desejo de grande parte das pessoas, Por quê? Claro, também a gente vai entrar assim, o carro dependendo é necessário, Mas a gente está falando disso. Por que nós desejamos bens em comum? Isso não varia muito de uma pessoa para outra. De onde que vem esse desejo? Existe algo que nos orienta a desejar isso? Existe algo que nos impulsiona a desejar alguns produtos? Mesmo talvez eles não sendo tão necessários assim pra gente. A gente pensar, por exemplo, quando a gente era criança. Quando a gente era criança, tinha alguns brinquedos e alguns bens que eles eram extremamente dos nossos sonhos, os nossos desejos. Por exemplo, eu vou até estigmatizar aqui um pouco, tá, gente? Mas é só para efeito didático. Por exemplo, das meninas desejando a Barbie, os meninos desejando um determinado boneco, um determinado jogo. Eu estou falando isso porque justamente a sociedade ela separa, esses bens por gênero, que é de menino, que é de menina. Não que deva ser assim, mas o que acontece. Então existe algo que nos impulsiona a desejar alguns produtos? Se sim, de onde que vem isso? Será que os meios de comunicação têm alguma força, têm uma base para que a gente tenha esses determinados desejos nos impulsionando? É essa discussão que ela vai ser levantada pela chamada Escola de Frankfurt. Eu esqueci de colocar aqui o nome Escola de Frankfurt, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Por quê? Nós vamos estudar basicamente três escolas. Escolas sociológicas que elas vão analisar essa questão do processo dos meios de comunicação e a sua interferência na cultura, tá? Então a primeira dela é a Escola de Frankfurt. Quando a gente está falando de escola, não somente está falando de uma escola, uma instituição específica. Lembra que a gente falou das escolas antropológicas? Quando a gente está falando de escola nas ciências humanas, a gente está falando de forma de pensar, Então, um conjunto de teóricos que eles têm ideias similares a respeito de um determinado tema. Então, a Escola de Frankfurt é uma escola que ela tem diversos teóricos, a grande maioria tem base marxista. Lembra de Marx no ano passado, que a gente estudou? Marx ele serve de base para várias teorias nas ciências humanas, Tanto que eu destaquei isso bastante no passado. Por isso que é importante a gente ter a noção de quem é Marx e do que ele fala. Então, a Escola de Frankfurt ela tem uma base marxista e os dois principais teóricos que vêm falar sobre a indústria cultural é o Adorno e o Horkheimer. Alguns falam Horkheimer, alguns falam Horkheimer. Eu falo Horkheimer mesmo, tá? Que eu aprendi assim. Então, Adorno e Horkheimer.
foram esses dois que criaram esse termo, indústria cultural, lá em 1947. Né? Então, se eu pensar aí no contexto europeu, né, principalmente da Alemanha, o rádio, o cinema e a televisão também, né, se iniciando, né, esse acesso, essa popularização da televisão. Aqui no Brasil demorou um pouquinho mais, mas lá já estava um pouco mais de força. Né? Então, nesse período, os meios de comunicação eles estavam se ampliando muito no seu acesso à população. Então, Adorno e Horkheimer buscaram entender quais eram as influências dos meios de comunicação no campo da cultura e da sociedade, tá? Por isso que eles são tão importantes. Hoje a gente tem um pouco mais de noção, um pouco mais de clareza, mas naquilo era tudo muito novo, tá? Por isso que eles têm uma importância muito grande, porque eles iniciaram essa discussão. Quais são os impactos dos meios de comunicação nos comportamentos, na sociedade, tá? Então, beleza. Quando eles falam de indústria cultural, o próprio termo já diz aqui, deixa eu pegar aqui mesmo, né? Lá. Indústria cultural, o próprio termo diz aqui, o que é indústria? Indústria é algo que produz alguma coisa, né? Então, a cultura, ela é um produto industrializado também. A cultura, ela tem um efeito na sua produção, que é um efeito mecanizado, né? A cultura traz essa ideia de algo mecanizado. Então, quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando de arte, a gente está falando de uma coisa mecânica ou não? A gente está falando de uma coisa livre, uma coisa feita para pensar, para reflexão, para entretenimento. Quais são os objetivos da cultura? Entendendo cultura como arte aqui, tá, gente? Não cultura no contexto mais amplo. Né? Então, qual é a função da arte? A função da arte é provocar reflexão, é para provocar conhecimento, né? E aí, quando ela passa a ser mecanizada, qual é o impacto disso? Né? Então, Adorno e Horkheimer buscaram compreender esse processo, né? da cultura sendo tratada como uma mercadoria. Então, lembra, Adorno e Horkheimer eles têm uma base marxista. Então, eles vão buscar entender a arte e a cultura como processos do capitalismo e quais são as consequências disso, né? Então, nesse sentido que eles veem a cultura como uma mercadoria que tem como objetivo o lucro, o consumo, né? Por quê? A cultura, vamos pensar assim, a cultura quando ela é industrializada, né, ou quando ela é fabricada em série, ela passa a ser meramente um produto, passa a ser meramente uma mercadoria, né? Porque se a gente pensar a arte não como algo a ser industrializado, ela acaba sendo uma coisa muito mais livre, né? Então, quando ela passa por um processo de fabricação, ela acaba adquirindo um processo de padronização, né? Então, se a gente pensar, quando um filme, quando uma música, quando um programa ele é produzido, eles são produzidos em série, como se passasse mesmo, né, na esteira de uma fábrica. E os produtos saem todos iguais. Nós, pessoas, nós somos todos iguais? Não, não somos todos iguais. Porque o que a gente consome acaba sendo igual para todo mundo, né? Então, a consequência disso é a padronização dos bens culturais, né? Por isso que muitos dos produtos que a gente consome, eles acabam levando em consideração, né, essa ideia, acabam nos impulsionando para que a gente se padronize também. Então, as nossas ideias, os nossos comportamentos, o que a gente consome acaba gerando um efeito de padronização, né? Tanto quando o povo fala do padrãozinho, né, dos comportamentos das pessoas que são padrão, independente, não falando só de estética, né, mas padrão de comportamento, de fala, de vocabulário, de cultura. Né? O que é o padrão, a pessoa padrão? Essa pessoa que ela está ali é como se ela fosse industrializada, né? Como se fosse uma coisa mecanizada mesmo. Porque, querendo ou não, a gente é o que a gente consome, né? Consumo em todos os sentidos, né? De coisas, de informação, de alimentação e por aí vai, né?
Então, nesse sentido que a cultura passa a ser um bem mercadológico padronizado, né? Naquela discussão que nós fizemos na semana passada, né, da diferença de cultura erudita e da cultura popular, a Durkheim e Horkheimer eles fazem essa discussão, só que eles não usam esses termos, cultura erudita e cultura popular. Eles usam o termo alta cultura e baixa cultura, né? É como se fosse uma referência, a cultura erudita e a cultura popular. A alta cultura para Durkheim e Horkheimer, ela seria uma cultura que gerasse uma reflexão, que gerasse, produzisse conhecimento, né? E a baixa cultura seria uma cultura, na visão deles, uma cultura empobrecida, né? Uma cultura padronizada, mecanizada, né? Então, nesse sentido que eles vão ampliando essa discussão aí do que seria a indústria cultural, né? Aqui eu coloquei só uma citação do Henry Ford, né? O cliente pode ter um carro pintado com a cor que desejar, contando que seja preto. O que significa isso? Né? O que ele está produzindo de ideia aqui, né? Então, os meios de comunicação eles trazem essa ideia, né, de que nós somos livres, né, vendem, provocam essa ideia de que a escolha é sua, mas na verdade a coisa já está sendo determinada. O que a gente vai pensar, o que a gente vai escolher, né? Essa é a ideia de Adorno e Horkheimer sobre os meios de comunicação. Não é a única, tá, gente, que a gente vai ver. Nós iremos ver outras teorias que inclusive discordam de Adorno e Horkheimer, tá? Mas essa é a primeira visão sobre os meios de comunicação, que é uma visão mais clássica, né? Essa coisa de que os meios de comunicação estão lá em cima e a gente está aqui embaixo e eles estão só colocando para a gente, de uma forma vertical, o que a gente deve consumir, o que a gente deve pensar, né? Como a gente deve se comportar. Ok? Então, no sentido aí da cultura sendo tratado como mercadoria, Adorno e Horkheimer eles falam que os produtos culturais são produzidos para impedir a atividade mental do espectador. Então, basicamente, eles estão falando que os meios de comunicação eles geram alienação nas pessoas. Então, os meios de comunicação eles não se preparam, o que eles produzem de cultura não é uma cultura para pensar, né, para o conhecimento, mas sim uma cultura para alienação. Lembra do termo alienação? É um termo marxista, aliás, não é um termo marxista, mas Marx utiliza desse termo, né, que nós estudamos no ano passado, né, essa coisa de ter uma visão limitada sobre o processo. Então, na visão de Adorno e Horkheimer, nós somos gerados para a gente não enxergar o todo, não enxergar todo o sistema, toda a estrutura da sociedade, principalmente a estrutura de exploração, de dominação. Nós somos educados, somos formados para enxergar só uma parte desse sistema, isso que eles chamam de alienação. Então, os meios de comunicação também fazem parte, né, desse mecanismo, que é de gerar nas pessoas uma visão um pouco limitada da vida, né, da sociedade, da política, da cultura, né? Então, a mídia produz dominação através de mensagens ideológicas, né? Esse é um termo que eles usam também, dominação. E aí isso acaba gerando o quê? Ele vai falar que os meios de comunicação geram uma banalização da expressão artística e intelectual. O que é arte e o que é intelectualidade acaba sendo deixado de lado, já que o objetivo é só a alienação mesmo, né? Então, ao padronizar, anula-se a individualidade. Porque o padrão é justamente isso, né? Padrão é o quê? Uma coisa igual. Todo mundo agindo igual, todo mundo pensando igual. E aí as individualidades, as liberdades, as expressões de cada um acabam sendo suprimidas, né? Então, beleza. Esse é o processo da indústria... Opa, voltei sem querer. Aliás, passei, né? Esse é o processo da indústria cultural. A cultura sendo tratada como consumo e o objetivo final é o lucro, né? Já que uma mercadoria, toda mercadoria é produzida visando o lucro, né? Essa é a principal crítica que eles fazem, né? Então, os produtos da indústria cultural levam inevitavelmente à alienação, como eu estava dizendo antes, porque não induzem o homem a se situar na realidade social, econômica, histórica, nem a pensar criticamente sua situação no mundo.
o que estimula o conformismo. Por exemplo, agora nós estamos em período eleitoral, né? E aí seria um momento profícuo, né, para a gente discutir política. Não que discutir política tem que ser só no período eleitoral, obviamente que não, né? Mas acaba que nesses contextos a gente fica mais estimulado. Mas é certo que muitas pessoas se negam a discutir política. Ah, política não se discute, religião não se discute, tem esses termos assim, né? Essas ideias. Por quê? Isso é fruto de um certo conformismo, né? Nessa ideia de que não, a gente não precisa entender a nossa realidade social, a gente não precisa entender a nossa realidade econômica, histórica. Aceita que o mundo é assim, ponto, né? E aí, até que ponto os meios de comunicação eles contribuem? Contribuem não é bem a palavra, né? Mas os meios de comunicação eles reforçam esse conformismo. E aí, o que eles vão falar que também é que não é só a cultura. Tudo se torna negociável, porque tudo se torna um produto, né? Não só os bens culturais, mas também os bens naturais. Os bens naturais, eles se tornam um produto também, né? A própria natureza, a gente vê aí, tá vendo o Pantanal, né, e a Amazônia sendo destruídos, né, com queimadas e desmatamento e por aí vai, né? São bens naturais, mas que são utilizados também para fator mercadológico, né? Então tudo se torna um produto, tudo se torna uma mercadoria desejável, né? Então, a música, a dança, a gastronomia, o nosso corpo também se torna uma mercadoria, né? O que a gente usa, o que a gente coloca no nosso corpo, o meio ambiente, né, que estava citando agora, enfim, então vai para além das questões culturais, certo, gente? Então, basicamente, essa é a ideia da indústria cultural, que é esse efeito, né, esse efeito vertical, aqueles termos que são termos muito comuns no marxismo, né, manipulação, alienação, dominação, né, mercadoria, então são lucro, né, acumulação do capital, propriedade privada, tudo isso são termos muito utilizados por Adorno e por Horkheimer ao tratar dos meios de comunicação, né? Então essa é a ideia geral, né, de um processo de padronização. A gente se padroniza, a gente padroniza as nossas ideias, a gente padroniza os nossos desejos, mas não por vontade nossa, porque a partir do que a gente vai assimilando, né, dos meios de comunicação, a gente vai interiorizando isso, vai trazendo isso para a nossa consciência, vai trazendo isso para o nosso corpo, e isso se transforma em desejos que obviamente a gente vai buscar fazer de tudo para comprar, para ter, e isso estimula, obviamente, o mercado e o sistema capitalista, certo? Essa é a ideia geral deles. Eu acho que está bem tratado no texto, inclusive. Certinho? Na semana que vem, nós iremos ver uma outra teoria, né, que vai buscar uma outra visão desse processo dos meios de comunicação, e nisso a gente vai ampliando esse debate, tá? Qualquer coisa, ó, escreve aí, comente, pergunte, tá bom? E um abraço a todos.